Olá, meus amigos, tudo bem? Então, hoje eu quero começar esse vídeo fazendo algumas perguntas. Vocês confiam na justiça brasileira? Você que está me ouvindo aí, você confia na justiça brasileira? Você confia no STF? Você confia na Suprema Corte Brasileira? Essas são perguntas que deveriam, inclusive, embasar uma pesquisa de opinião pública. Apesar de que não é difícil a gente imaginar qual seria o resultado, dado tantas ações que o Judiciário Brasileiro, em especial o STF, tem feito para denegrir a própria imagem. E eu não sei se vocês se lembram de um programa do Roda Viva, onde o jornalista José Neumann e Pinto teceu várias críticas ao STF justamente por manter essa impunidade, principalmente no meio político brasileiro. E depois de tecer várias críticas, o entrevistado era o ministro Marco Aurélio Mello, e o José Neumann e Pinto, após tecer várias críticas, o ministro Marco Aurélio perguntou a ele se ele não confiava na sua Suprema Corte. E o jornalista José Neumann e Pinto disse de pronto que não confiava. Vejam aí o trecho da entrevista. O senhor está se queixando aí do Sérgio Moro, mas o Sérgio Moro condenou 67 réus em 17 processos, enquanto isso, vocês estão lá. Renan Calheiros, 9 processos. O Eduardo Cunha, 6 processos, réu, tá? Ninguém é julgado. Então, o Lulinha, que é um grande malandro, está lá, sob a sombra da impunidade de vocês. E aí vocês brincam, olha, o Lula é isso, o Lula é aquilo, e o julgamento vai ser postergado. Né? A pergunta é a seguinte: é um grande negócio ter foro privilegiado no Brasil? E essa fixação no Supremo, você não acredita na sua Suprema Corte? Não acredito. Eu acho que do que vai sair do Brasil, uma das coisas mais importantes é o direito da igualdade de todos perante a lei, com o fim do absurdo que é o foro privilegiado. Ele acabou de dizer para o André que nós estamos evoluindo. Não estamos. Isso, claro. A presidenta da República, Claro à luz que do nós dia, estamos está evoluindo. comprando voto, comprando deputado, com nosso dinheiro numa crise terrível. Um sujeito que está sendo procurado pela justiça está no hotel ao lado do palácio, negociando voto. O senhor vem dizer que nós evoluímos? Nós evoluímos, ministro. Então, aí, além do STF ser um antro de impunidade, onde você vê Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Celso de Mello, Marco Aurélio Mello, todos eles, ou a sua grande maioria, soltando bandidos, e você não vê ninguém condenado. Você vê gente como o senador Renan Calheiros, que acumula processos a vida inteira e nunca foi condenado. Por outro lado, você vê bandidos como Lula, como José Dirceu, condenados e soltos pelos amigos do STF. Nós tivemos recentemente uma decisão do ministro Edson Fachin, que proibiu a polícia de fazer operações nas favelas durante a pandemia. Os motivos que levaram ele a decidir, a tomar tal decisão, não se sabe. É um tanto suspeito. Mas, infelizmente, é uma decisão que o ministro Edson Fachin tomou e a polícia não tem feito operações nas comunidades no Rio de Janeiro, São Paulo, em todo o Brasil, comunidades nas chamadas favelas. E ali todos sabemos que ali quem manda é o tráfico de drogas. Então agora eles estão livres para fazer o que querem, para vender drogas, para matar, roubar e etc. Teve então um recurso ao Supremo para que revisse essa decisão do ministro Edson Fachin, e o ministro Dias Toffoli simplesmente negou, manteve a decisão do Edson Fachin de proibir a polícia de fazer operações nas favelas.
E aí então tivemos a decisão de um juiz mandando fazer busca e apreensão no gabinete do senador José Serra, do PSDB. Para surpresa de ninguém, o presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, pediu ao STF que o STF revisse essa decisão do juiz e que não se fizesse a busca e apreensão no gabinete do senador José Serra. E caiu nas mãos do ministro Dias Toffoli. O ministro Dias Toffoli decidiu de pronto, dizendo que não é para se fazer busca e apreensão no gabinete do senador José Serra, alegando que computadores que porventura viessem a ser apreendidos poderiam conter ali assuntos referentes ao mandato do senador. Só que essa mesma atitude não foi tomada quando o Alexandre de Moraes determinou busca e apreensão em gabinetes e residências, inclusive, de 10 senadores, de 10 deputados federais, aliás, e um senador, todos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, e não se teve nenhuma indignação por parte tanto do Davi Alcolumbre, presidente do Senado, quanto do Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Nenhuma manifestação em defesa dos parlamentares, certo? E também não teve revisão de nenhum outro ministro. Foram feitas as buscas e apreensão nas residências desses parlamentares apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. E isso deixa muito claro, deixa muito evidente a perseguição que tem se feito às pessoas que, não só parlamentares, mas até jornalistas e tal, as pessoas que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. Isso está claro e evidente, inclusive com essas decisões. O ministro, do senador José Serra, todos nós sabemos, né, que já é de tempo, que ele, Aécio Neves, Geraldo Alckmin, esse pessoal todo do PSDB aí, da esquerda mais moderada, vamos dizer assim, eles vêm cometendo atos de corrupção, sempre cometeram também, e nunca são condenados. Até é difícil ter uma investigação contra eles. E o STF é o grande responsável por tudo isso. A Lava Jato, apesar de restrições à Lava Jato, prendeu vários políticos corruptos, mas também houve essa fatia de corruptos aí do PSDB, por exemplo, que foram poupados pela Lava Jato. E agora, coincidentemente, depois da saída do Sérgio Moro do Ministério da Justiça, a coisa começou a andar. Eu vejo gente criticando que a Lava Jato, o Bolsonaro está querendo parar a Lava Jato, mas é muito pelo contrário. Depois que o Sérgio Moro saiu do Ministério da Justiça, aí sim que a coisa começou a andar e já começou a pegar ali o Alckmin, o Serra, logo vai estar pegando o Aécio também. Infelizmente, nós temos lá o STF que barra tudo isso daí e não deixa as coisas acontecerem como deveria ser. Mas, enfim, em novembro nós temos, então, o ministro Celso de Mello, que estará completando 75 anos e terá sua aposentadoria compulsória. Ele vai se aposentar e o presidente Jair Bolsonaro, então, poderá indicar um ministro para o Supremo Tribunal Federal. E isso é uma coisa que eles estão fazendo até hoje, estão fazendo de tudo para não deixar que o presidente Jair Bolsonaro faça essa indicação. Eles já tentaram de todas as formas caçar o mandato dele, já tentaram de todas as formas arrumar algum motivo para tirar o presidente até novembro, para que ele não faça a indicação do ministro. Mas eu acho que isso vai acontecer. O presidente Jair Bolsonaro não cometeu nenhum crime, não existe. Aí estão tentando agora com as fake news, tentando dizer que ele foi eleito usando de fake news. Todos nós sabemos que isso é uma falácia, porque o presidente Jair Bolsonaro se elegeu usando de um celular, fazendo lives com um celular. Ele tinha sofrido aquele atentado do Adélio Bispo e estava ali convalescendo e fazendo lives através de um celular.
Então, essa história de vir dizer que o presidente se elegeu se utilizando de fake news é só balela, né? E eles estão tentando ainda até hoje ver se emplaca essa narrativa para ver se tira o presidente. Mas, com as manifestações que tiveram, principalmente no domingo passado, eu acho bastante difícil eles terem coragem de chegar a tanto, porque o apoio popular ao presidente vem só crescendo, principalmente nas camadas mais baixas da sociedade. No Nordeste também ele vem crescendo muito, com a dessalinização da água no Nordeste, já fez vários pontos de dessalinização. Ele já concluiu aquela etapa lá no Ceará, da transposição de São Francisco, que estava parado há anos, e etc. E ele vem fazendo muitas obras através do Ministério da Infraestrutura, com o ministro Tarcísio de Freitas. E eu acho muito difícil que eles tenham coragem de caçar o mandato do presidente com uma narrativa tão frágil como essa de eleição através de fake news. Ok? Então, só para deixar aí essa notícia do que vem acontecendo com o STF, que eu acho que a maioria dos brasileiros não confia e sabe, e o povo hoje, graças às redes sociais, o povo sabe que o STF é um antro de impunidade, nada mais do que isso. Infelizmente, a nossa Suprema Corte, que é composta por 11 ministros, sendo que só 2 deles são juízes de carreira, os outros 9 são apenas indicação política e nada mais que isso. E, infelizmente, eles agem mais politicamente do que juridicamente, como deveria ser. Ok? Mas, do mais, que tenhamos, então, uma boa semana, que Deus nos abençoe e que a nossa pátria vença todos esses problemas, inclusive essa pandemia logo vai passar, e um dia sim teremos um país à altura do que nós merecemos. Tá bom? Um abraço, fiquem todos com Deus.